preparar, inclusive, para esses processos licitatórios. Olha, exploração sexual também foi outro ponto, inclusive quando estamos falando de exploração de trabalho também infantil, a exploração de crianças de uma forma geral, Marcos. Esse foi um dos assuntos também comentados hoje, durante sessão na Câmara de Maceió, pelo vereador Tiago Prado. Ele que é do Progressistas, ele trouxe exatamente esse tema para o plenário. E, naturalmente, um dos assuntos que mais ganharam repercussão depois da sessão foi a fala do vereador Caio Bebeto. A exploração de crianças em situação de rua também foi tema da sessão de hoje e ele, no momento de fala, enalteceu a postura do vereador Tiago Prado e, naturalmente, colocou seu ponto de vista a respeito também desta causa. De acordo com a lista TIP, que identifica as piores formas de trabalho infantil, conforme a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil nas ruas expõe as crianças e adolescentes a uma série de riscos graves, como foi trazido em vários debates. Entre eles, a violência, o uso de tráfico de drogas, o assédio sexual, além da exposição constante a sol, chuva, e ainda o perigo de acidentes de trânsito e atropelamentos. A gente tem um dado, por exemplo, da cidade de São Paulo, que nos últimos 10 anos aumentou 12 vezes a quantidade de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, seria interessante também a gente ter esses dados aqui em Maceió. Infelizmente, a gente não tem. Então, como Vossa Excelência trouxe aqui, é de fato uma força-tarefa. Diversos órgãos, um trabalho intersetorial que tem que ser muito bem esquematizado para que a gente possa, cada um com o seu papel, cumprindo e defendendo a criança e o adolescente que está sendo explorado dessa maneira. Eu sei que muita gente tem pena, muita gente tem bom coração, mas atenção quando for ver uma situação como essa, É isso, esse é um tema muito doloroso, para a sociedade brasileira como um todo e também, claro, para a sociedade alagoana, para os maceioenses de um modo geral. Você saber que uma criança, de alguma forma, por conta, da sua condição social, sofre uma exploração, realmente é algo que a gente não consegue nem digerir, com tanta facilidade, para quem é pai, principalmente. Então, é fundamental que o poder público, que a Câmara, que os setores de segurança, isso não é uma pauta só bilateral. Ela tem que envolver muitos atores para que a realidade possa ser alterada. Porque, primeiro, o lugar da criança é na escola. E é na escola onde a gente pode trabalhar essa perspectiva de futuro. O trauma de uma criança que passa por exploração para o restante da sua vida, realmente, de acordo com os especialistas, é algo assim muito danoso. Então a gente precisa dar um basta nisso. Então poder contar com o poder público refletindo sobre isso é fundamental. É muito importante, inclusive, esse tema sendo debatido aqui na Câmara de Maceió. A Câmara que já muitas vezes também já viveu seus momentos de embate, inclusive com atores que defendem a mesma bandeira, que acredito que isso também já traz uma projeção para o cenário também de 2026. Eu confesso, Marcos, que fico bastante seduzido quando você passa os seus comentários sobre os bastidores políticos. E existe, na verdade, quando se tem hoje esse cenário também sendo todo desenhado, na fotografia atual, que é uma expressão que você usa muito, uma disputa também para saber quem será essa liderança. Se existe uma liderança da direita aqui, por exemplo, em Maceió e no estado de Alagoas, visando a Assembleia Legislativa também, Marcos? É uma construção, porque desde que o PL, por exemplo, que é um partido que cresceu bastante aqui, desde a entrada do prefeito JHC, ele passou a atrair muitos quadros relevantes para o processo de disputa. E o processo de disputa, que começa com a eleição municipal, também pode ter desdobramentos lá para 2026. Caio Bebeto, naturalmente, trabalhando a própria imagem, construindo um caminho e pavimentando para a reeleição do seu pai, o deputado Cabo Bebeto, e na Câmara fazendo essa aliança importante, se aproximando de Tiago Prado. Na Câmara também terão outros atores que disputarão vaga para a Assembleia. Acho que o próprio Tiago está nesse caminho, assim como o próprio vereador Leonardo Dias também, que hoje fez uma sessão pública, uma audiência pública muito importante. Discutiu a questão dos moradores de rua e, inclusive, atraindo e conseguindo o apoio importante da vereadora Teca Nelma, numa demonstração ali muito republicana de que a pauta dessas pessoas ela está além de cores partidárias. Então, tudo isso envolve esse momento político riquíssimo que nós estamos vivendo e que nós temos que aproveitar. Porque quando esse debate existe e passa pelo plenário, ele se torna oficial.
e, como tal, precisa ter um desdobramento a partir daí. No caso do Léo, com uma lei que já está sendo discutida na CCJ e hoje com essa reflexão do vereador Caio e também com apoio de Tiago Prado, inicialmente com o Tiago Prado e com apoio do Caio. Claro, a gente acredita que é uma outra temática que precisa também ser olhada de frente pela Câmara de Vereadores. Essa é a edição das 9, você acompanhando aqui pela TV Gazeta de Alagoas. Aqui os comentários, as análises são feitas e nós vamos sempre tratando o assunto além do óbvio, ao lado do Marcos Rodrigues. Encerramento, claro, de sua noite com os principais acontecimentos. Vamos mudar de assunto,